Olá pessoal, espero que estejam bem. Continuando o nosso assunto da nossa disciplina, agora eu venho falar sobre pré-processamento, que são aquelas etapas antes do processamento dessas frutas ou desses vegetais, né? Então eu começo falando sobre a colheita e pré-processamento no campo, né? Então a gente tem uma cadeia aí extensa dos produtos de origem vegetal e a gente tem que considerar lá no campo, né, o início da nossa preocupação com qualidade. Porque vejam bem que lá no campo já começa a nossa preocupação para manter a qualidade e padronização do produto final. Então vejam bem, a colheita deve ser feita preferencialmente nas primeiras horas do dia, quando os produtos se apresentam bem frescos, né? Questões de temperatura. A exposição das frutas ao sol ou a alta temperatura depois da colheita provoca perda de água por transpiração, aumenta consideravelmente a taxa respiratória. Consequentemente, se respira muito, amadurece mais rápido, vai diminuir assim a sua vida útil. Então aqui está falando da colheita ser feita preferencialmente nas primeiras horas do dia, por causa de questões de temperatura. Tá? Porque que em horário de pico, durante o dia, né, horário que o sol é mais intenso, a gente vai ter aí uma indução da perda de qualidade da matéria-prima. Então, como resultado, as frutas perdem o brilho e a firmeza e ficam menos doces. E então, essa questão aí de fazer uma administração com relação à hora do dia, né, o período do dia para a colheita, interfere muito a qualidade da matéria-prima. O ponto de maturação adequado para a colheita é um fator importante na qualidade do produto final. Isso está querendo dizer que quando vai fazer, né, vai realizar a determinação do ponto de colheita, essa determinação, né, é o ponto de maturação. E isso tem que estar muito alinhado, muito adequado, para que essa fruta tenha, né, não perca suas qualidades desejáveis. Acredito que se alguém já deve ter passado por uma experiência de comprar uma determinada fruta, ou de ter colhido na própria quintal de casa uma fruta verde, uma fruta que amadurece naturalmente, né, pós-colheita. Ela está verde, mas depois de colhida ela amadurece. Mas se você não ficar atento, né, ao período, né, o ponto de maturação adequado, ela não amadurece. Por exemplo, se você pegar um cacho de banana, se você não respeitar o ponto de maturação dele, que é o desenvolvimento completo, e se você fizer a colheita antecipada, não respeitando essa questão da maturação, essa banana vai ser colhida verde e ela não terá as condições para promover o amadurecimento, né? Porque tem que ter essa questão aí de encontrar o ponto adequado para identificar a maturação para realizar a colheita. Após a colheita, pode ser realizado o pré-processamento no campo. Né? Então, lá no campo já começa a ter algumas ações, algumas atividades na matéria-prima que visam aí, né, facilitar lá no processamento. Então, nessa fase pode-se retirar as partes do vegetal que não serão utilizadas no processamento, como exemplo aí folhas, tá? Pode ser removido caules, dependendo da matéria-prima vegetal, que não é o caso da banana, viu gente? Ela, é interessante que ela vá fracionada, mas com parte do caule ali. Ou ainda realizar a lavagem para retirada de terra e sujidades. Então essa etapa aqui é primordial, né? Não que todos façam isso, né? Mas ela ajuda muito, né? Dependendo do tipo de matéria-prima, se lá no campo já for feita uma lavagem para retirar a terra ou outro tipo de sujidade, já está fazendo uma contribuição muito significativa, muito positiva lá durante o processamento pela indústria. E depois vem o transporte, né? Colheu, fez lá aquele pré-processamento lá no campo, removeu aquelas sujidades, agora ela está pronta para ir para o transporte, né? O transporte do campo para o local de processamento deve ser realizado o mais rapidamente possível em horário de temperatura mais amena, nos períodos mais frescos do dia. Então isso é uma estratégia, né, que é usada, muito usada pelos produtores, pelas empresas que fazem o transporte, porque a temperatura ela é
crucial para a qualidade aí desse tipo de matéria-prima. Então, em certas situações, né, tem que ter até refrigeração para fazer o transporte dessas matérias-primas. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, tem países que compram muitos vegetais de outros países, porque eles não produzem. Então, imagina despachar isso normalmente, né, vai por mar, né, por container, dependendo da matéria-prima resiste, dependendo da distância do país. E aí, normalmente, ela vai refrigerada. Mas como o processo de refrigeração, o transporte refrigerado é muito caro, o Brasil adota normalmente essa questão aí do horário, né? É um horário que tem a temperatura mais amena, então é muito comum o Brasil ter uma distribuição no período da noite das matérias-primas de origem vegetal, tá? Seja abóbora, seja frutas, legumes. Então, normalmente é realizado na parte da noite. Não que seja uma regra, tá? Mas é muito mais intenso na parte da noite, com esse intuito de fazer a vantagem da temperatura baixa e aí não impacta tanto nas taxas respiratórias dos vegetais. Se o transporte for realizado por longas distâncias, deve usar veículo refrigerado e preferencialmente embalagens em caixas de plástico. Preferencialmente em caixas de plástico, se ela tiver a lateral ali toda vazada, né, para poder fazer com que o ar, que é o transporte refrigerado, né, ele tenha mais acesso à superfície dessas frutas ou desses vegetais. Nada impede de ser feito em caixa de papelão também, tá? Porque o transporte está sendo refrigerado. Mas as caixas de papelão ela tem que ser de uma área baixa, de um volume pequeno, porque se ela for muito grande, colocar muita matéria-prima ali dentro, muito vegetal, tem essa dificuldade de atingir a temperatura ali no centro da caixa. Então tudo tem que ser pensado, né? Tudo tem que ser muito bem articulado para a gente preservar a qualidade da matéria-prima. Então nós temos a etapa que é a recepção, seleção, pesagem e classificação. Então, assim que o produto chega à plataforma de recepção na indústria, ela vai seguir para a unidade de processamento e deve ser colocado numa câmara fria. Então, essas são aquelas famosas câmaras de refrigeração, para retirar o calor de campo ou para manter sua baixa temperatura, a fim de minimizar o quê? O metabolismo respiratório do vegetal. Então, tem algumas que não serão feito o transporte sob refrigeração. Então, essa estratégia da indústria ter essa câmara fria é de fazer com que essa temperatura seja baixada no momento da recepção. E tem a situação daquela que foi transportada sob refrigeração, chega na indústria, vai direto para a câmara fria para manter essa temperatura baixa aí do vegetal, para a gente segurar o metabolismo respiratório aí, né? Para não interferir no padrão de qualidade. Então, quando fala seleção, né, envolve tamanho, isso aqui a gente já até viu em sala de aula, né, questão de tamanho, cor, maturação, ausência de manchas ou defeitos causados por fungos e insetos, assimetria, textura, sabor. São exemplos de atributos que devem ser adotados como critério das operações de seleção e classificação. Então, nem sempre, né, quando é o caso de determinadas matérias-primas, como são frutas, dá até para ver ali questão de sabor e tudo, mas quando é, por exemplo, o carregamento de batatas, né, que é muito comum e aí essa questão aqui não é muito usual, né, porque tem um tempo de processamento, mas eles analisam, né, chegou batata, eles costumam pegar as primeiras caixas debaixo do carregamento, porque sabe que ali foram aquelas primeiras caixas de uma pilha, né? Eles sabem que elas foram as primeiras, então eles vão direto, normalmente eles vão nessas caixas e fazem uma aferição, abre a caixa, despeja sobre uma esteira e faz uma análise para ver se não tem fungo, né? Para ver se não tem nenhuma outra, uma interferência que vem aí afetar a qualidade prima desses vegetais. Então antes ali no recebimento já é feito uma seleção, já faz ali um critério que contribui lá com a qualidade do produto final. Então a seleção ela vai ter por finalidade separar da matéria-prima um material de qualidade inferior, como produtos defeituosos,
deteriorados, verdes, manchados e de coloração indesejável. Já a classificação pode ser procedida com base em diferentes parâmetros. O mais usual entre eles aí normalmente é o tamanho, tá? Pode ser separado por cor também, simetria e densidade. Então aqui o tamanho é muito comum, muito usual para maçã, para batata, né? Faz ali é tipo um peneiramento com uma malha, né, bem maior. Aquelas batatinhas miudinhas são separadas das médias, de tamanho um pouco maiores, das maiores, porque tudo isso é fator de precificação dessa matéria-prima. Então, a pesagem é realizada para controle de qualidade do produto e, obviamente, o rendimento dos produtos elaborados, porque se eu estou fazendo uma compra de uma matéria-prima, eu tendo conhecimento, né, do peso, eu já tenho como projetar o quanto de produto final eu vou ter com base nessa matéria-prima. Né? E a quantidade é importante porque é questões de precificação também. Bom, a quarta etapa seria a pré-lavagem e lavagem. Então, a pré-lavagem e a lavagem são etapas do pré-processamento de vegetais, são etapas fundamentais para eliminar sujidades. Então, como é uma matéria-prima proveniente do campo, né, então a gente considera que ela tem muita sujidade. Então, as frutas, as hortaliças, elas podem ser lavadas em água de 3 maneiras diferentes. Vai ser, de repente, por imersão, agitação e por borrifo. Esse borrifo aqui é a mesma coisa que aspersão, né, tipo um chuveirinho. Como vai ser descrito aqui abaixo e nos próximos slides, para diferenciar essas metodologias de pré-lavagem e lavagem da matéria-prima de origem vegetal. Então, a lavagem por imersão ela é amplamente utilizada. Né? A imersão não é por si mesma um meio eficiente de remover as impurezas, mas é útil como um tratamento preliminar, então por isso que aqui está pré-lavagem, né? Da lavagem por aspersão, né? Borrifo, né? Aspersão ou por agitação. Então, a lavagem por imersão ela é uma estratégia de fazer com que essa matéria-prima ela fique submersa em água, né? Essa água ela contém algum agente sanitizante, normalmente é o hipoclorito de sódio, muito utilizado. Então ali as frutas, né? Matéria-prima de origem vegetal, estou pensando aqui em batata, né? Que tem muita terra também. Ali, essa pré-lavagem por imersão já tem um impacto significativo para fazer com que essas impurezas sejam removidas com mais facilidade na etapa posterior, que seria a lavagem. Né? Porque lá na lavagem, de repente, vai usar lá a aspersão, que é uma alta pressão, ou uma agitação. É especialmente recomendada para tomates, essa aspersão, né? Uma vez que promove o amolecimento de resíduos do solo, aderidos à superfície do produto e torna a lavagem por borrifo muito mais eficiente. Então, é uma combinação de pegar o tomate, deixar ele imerso, né, para fazer esse amolecimento dos resíduos, né, do solo, e depois vai vir com uma lavagem com uma pressão, né, uma pressão maior de água, e aí vai ter muito mais eficiência nesse processo. Então, os tomates são mergulhados num tanque de lavagem, um tanque com água, contendo o agente sanitizante à base de cloro. Não é que seja somente o cloro, né, o utilizado, pode ter outros agentes químicos que têm essa eficácia, mas o cloro ele é muito utilizado porque ele tem uma eficácia muito satisfatória e o preço também. Então, ele é bastante utilizado. E aí tem que ter uma atenção, né, porque a gente está promovendo aqui qualidade e a gente está usando medidas que podem afetar a qualidade. De que forma? Né? É indispensável que a água que você está utilizando lá para imergir a sua matéria-prima, ela tem que ser frequentemente renovada. Porque, caso contrário, os tanques se tornam foco de contaminação em vez de meio de limpeza. Então,
imagina o quanto de água que é necessário, né? O tanto que gasta-se de água para fazer essa pré-lavagem. Porque se você tem um tanque, é uma indústria, né? Esse tanque normalmente ele é muito grande, ele tem um volume significativo. Então é muita água que usa-se, né, para colocar lá. E aí, de tempo em tempo, tem que ter essa troca total dessa água, porque aquela primeira fruta, aquele primeiro lote de fruta que ficou submerso nessa água do tanque, né, que é o tanque de imersão, essa água vai receber uma carga muito grande dessas partículas de sujidades. E a água ela vai ter outra característica. E se você remover, vamos pôr aí o exemplo do tomate, você removeu esses tomates e veio com outro lote, não trocou a água, aí tirou esses tomates do segundo lote, veio um terceiro lote, não trocou a água. Na hora que você olhar para dentro do tanque de imersão, a água já está muito turva, ela está com uma carga de sujidades muito grande. E aí, em vez de estar limpando, está contaminando. Então isso aí é um detalhe, ele é importante, tem que ser muito bem monitorado, tem que ter uma política aí de quanto em quanto tempo, a cada quanto de matéria-prima que passou ali que tem que trocar. Você tem que estabelecer isso para que você não faça com que sua estratégia de limpar seja torne, né, um problema de contaminar. Então isso aí tem que ser considerado. Então aqui tem duas fotos, né, para trazer para vocês o que seria essa limpeza por imersão. Então aqui nós temos à esquerda aqui um tanque, embora esse aqui está parecendo maçã, mas é um tanque de imersão com tomates. Então aqui vocês veem que o volume do tanque ele é muito significativo, ele é muito grande. Tá? E no caso, a cada vez que você coloca um lote desse, é uma carga de sujidades muito grande que acaba ficando na água. Então, chamando atenção novamente para essa questão da troca periódica com frequência dessa água. Aqui vocês estão vendo um mecanismozinho, né? É uma pazinha. E elas estão conectadas a um eixo. Então, aqui tem uma altura do eixo, né? Outro lá mais ao fundo, no meio. Isso aqui vai girando com uma velocidade extremamente baixa, por questões óbvias, né? De não causar injúria na matéria-prima, para preservar, né, para manter as características aí do tomate. Isso que vai girando, porque quando você deixa em imersão de forma estática, estacionada, parado, tem uma eficácia. Mas se você deixar imerso e com movimentação, que a gente chama isso de agitação, já melhora a taxa de remoção de sujidades aí do tomate, da matéria-prima como um todo, né? Então, essa aqui, à esquerda, é uma foto real do processo. Não podemos esquecer, né, que também a batata ela é utilizada por características óbvias, né? Ela é produzida abaixo da terra, então ela tem contato direto com a terra, então é uma matéria-prima, né, de origem vegetal extremamente agregada de sujidades. Então ela também passa por esse processo aqui, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né? Então ela tem um processo lá de imersão e logo após vem esse processo aqui com pressão. Então isso aqui, ó, é uma tubulação, aparentemente é de PVC mesmo. Ele é todo perfurado, né? Aqui tem um tampão, então aqui tem uma água que alimenta todos esses. Aqui vem essa água, como é perfurado, tem esse borrifo, né? É um aspersorzinho que eles fizeram. Então, imagine a batata, ela antes passando, né, por essa pré-lavagem, de ficar imersa, na hora que chegar nessa etapa aqui, que é de lavagem mesmo, ela vai ser muito mais eficaz. Né? Então, pode-se, né, fazer essa... Pode-se não, né? Deve-se, né, fazer essa simbiose aqui de mecanismos. Então, deixar imerso por um tempo, a sujidade vai ser amolecida e depois vem com outro processo, com outra tecnologia para fazer a limpeza propriamente dita aí na matéria-prima de origem vegetal. Então, aqui está o exemplo, a batata. Bom, nós temos aqui outra técnica que é a lavagem por agitação em água.
né? Acabei antecipando um pouquinho com a foto que eu falei dessas pazinhas, elas que promovem essa agitação. Vamos entender ela de uma forma mais técnica, né? Então, quando as frutas são agitadas em água, a eficiência do processo de imersão é consideravelmente aumentada. Então, o que eu falei no slide anterior, se ficar estático, parado, tem uma taxa lá de remoção de sujidades da superfície. Mas, se tiver com um processo de agitação, então ela é aumentada, o que? A eficácia do processo de limpeza. Um agitador é empregado em algumas indústrias para a lavagem de maçã destinada à fabricação de cidra. Estou pegando um exemplo. Então, pode ser utilizado lá no tomate, lá na batata. Né? Então, a indústria aí de cidra, né, que tem como matéria-prima maçã, essas maçãs, né, ela vem do campo, normalmente, ou ela pode ser até beneficiada lá no campo, né, igual eu comentei. Mas não é uma via de regra. E aí tem essa questão aí, ela tem muita sujidade, porque ela fica um bom tempo para formar, né, o fruto ali no pé. Então pega muita poeira, muitos outros meios de sujidade, local que venta muito, acaba aderindo sujidades, partículas pequenas, né? E aí acaba sendo uma matéria-prima que necessita muito de um processo de limpeza antes de ser destinado para o processamento. Então, aí no caso, uma fabricação de cidra, e por que não de néctar ou de qualquer outro produto derivado da maçã. Pode-se também, né, aqui, ó, muitas vezes usa-se ar comprimido para agitar a água nos tanques onde são lavadas as frutas. Né? Então, essa questão do ar comprimido, ao invés de, igual o esquema anterior aqui, ó, não ter nada disso daqui, dessas pazinhas, aqui dentro, né, vai ter um ar conectado a um compressor que vai estar injetando esse ar aqui nessa imersão, né? E aí vai promover uma certa turbulência, então essas frutas vão estar tipo entrando em contato físico uma com a outra, e aí seria uma com a outra esbarrando, promovendo ali uma escovação uma na outra, né? Uma limpada na outra. Eu usei o termo escovação só para visualizar, a título de facilitar o entendimento. Existem tanques equipados com hélices, que é o caso do slide anterior com aquela foto, que promove a movimentação da água, que, se estão em contato com o produto, move-se lentamente para evitar esmagamentos, né, que eu comentei, injúrias, né, danificar, ou se encontram isolados do produto por meio de caixa de tela resistente. Então, no caso que eu estou vendo aqui na foto, aqui vai ter uma movimentação lenta porque a pá vai entrar em contato direto, no caso aqui, com a matéria-prima. Se você quiser usar uma pá com uma velocidade aumentada, você vai ter que criar uma proteção, né? Normalmente essas pás ficam na lateral do tanque, mas aí tem uma proteção com uma tela em aço inox que ela vai girar em alta velocidade, mas a matéria-prima, igual o tomate, não vai encostar nessa pá. Então, é um artifício, um mecanismo para usar alta velocidade na pá, mas com um mecanismo de proteção para manter aí o isolamento da matéria-prima para que não entre em contato com essa pá. Nós temos aqui lavagem por aspersão, tá? Para frutas e hortaliças, um método de lavagem por aspersão ou por borrifo, que é a mesma coisa, é o mais eficaz, tá? No caso de frutas e hortaliças. Já antecipei uma fotinha aqui, né? Esse aqui é um aspersorzinho, ó, esse chuveirinho aqui com água. Os produtos que apresentam alto grau de sujidades, resíduos de terra e de outras substâncias, devem ser primeiramente mergulhadas em água para amolecer as impurezas antes de serem submetidas ao aspersor. Então, é o caso lá da batata, é o caso da batata doce, é o caso da beterraba, é o caso do inhame. A maioria de vocês já chega no mercado, né, está lá limpinho, sem sujidade, sem terra. Só que, com exceção da batata, né, que a batata às vezes a gente encontra ela numa forma com presença de terra, que eles chamam de batata escovada, né? Tem a batata escovada e a lavada.
Mas a maioria das vezes, essas que eu citei, elas já estão lá prontinhas para você pegar no mercado, né? Nem suja a mão da gente, tá? Limpa, né? Ela já foi lavada. Mas se vocês verem da forma que elas saem no pós-colheita, é impossível de comercializar esses exemplos que eu dei sem que passe por uma prévia pré-lavagem e lavagem, né? Então, usa-se, né, essa estratégia aí da imersão e o aspersor, né, que é esse que eu estou falando agora. A eficiência da lavagem por aspersão depende da pressão, do volume e também da distância dos bicos borrifadores, que a gente chama de aspersores também, com relação ao material vegetal a ser lavado. Vou falar com uma foto mais sobre essa questão. Os aspersores de água só são eficientes se atingirem toda a superfície do produto, né? A melhor maneira de promover a movimentação do produto sob jatos de água é empregar equipamento giratório de lavar por aspersão. Então, esse aqui é um exemplo. Então, foi falado, né, foi dito aqui no slide anterior, com relação à eficácia, né? Eles são extremamente eficientes se ele pegar toda a superfície do produto. Então, por isso que tem essa esteirinha embaixo aqui, né? Para movimentar, para fazer com que elas vão mudando de posição, né? E aí permite-se que o aspersor atinja toda a superfície, toda a área. Então é bastante eficaz. Então, para cada tipo de matéria-prima vegetal, normalmente constrói-se aspersores mais específicos, tá? Eu não sei que fruta que é essa, não estou entendendo se é uma cerola ou se é maçã, não tô conseguindo ter uma precisão, mas não quer dizer que é construído assim, esse aqui é para maçã e ponto final. Ele pode ser usado para outras frutas também, né? Claro que de um porte próximo ao da maçã. Nós temos aqui do lado direito também a utilização de bicos aspersores. Então, no slide anterior fala que o que vai tornar essa limpeza aí eficaz? Esse distanciamento, né, do bico do aspersor com a matéria-prima. O volume de água que é injetado aqui e, obviamente, a pressão, né? Quanto maior a pressão, mais eficaz. Mas essa pressão tem que ser controlada para que essa pressão não seja excessiva e cause injúria ou danifique aí a superfície das frutas, da matéria-prima. Mas isso aqui é muito usual, né? É muito aplicado para esses tipos de matérias-primas. Bom, pessoal, então eu vou parar aqui porque aí eu faço uma videoaula dando continuidade no assunto, tá? Bons estudos!